Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, como está a saúde dos seus olhos? Pois é, mês passado, mês de julho, dia 10, o Dia Mundial de Conscientização da Saúde Ocular. Uma data muito importante, até porque a saúde ocular, às vezes, a gente passa despercebido, não fica tanto atento do tanto que precisa. E hoje nós vamos abordar esse assunto aqui. O Dia Mundial da Saúde Ocular, e para isso a gente trouxe um especialista no assunto, e vocês vão conhecê-lo a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo ao Metabase na Cidade. Já peço a você para se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho, curta, comente, compartilhe, vai ser um prazer interagir com vocês. Então vamos lá, o nosso convidado de hoje é ele, Dr. Rogério Teixeira, é empresário, um dos proprietários da clínica CDO, aqui de Catalão, formado desde 2001, o tempo passa, né, doutor Rogério? São 24 anos aí como médico, oftalmologista, nos honra com a sua presença, a sua visita aqui hoje para a gente falar sobre saúde ocular. É um assunto muito importante e nos ajuda a levar informação, mais conhecimento para você que nos acompanha, o diretor Mário Neto também conosco. Mário, seja bem-vindo, faça as honras da casa aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Návio, satisfação, receber aqui o Dr. Rogério, prazer, agradecer aí a nossa audiência que nos acompanha, com certeza vem muita informação importante, muita informação relevante aí, para os nossos trabalhadores e para toda a comunidade em geral, então assista aí, curta, comente, compartilhe, porque eu tenho certeza que nós vamos tirar muitas dúvidas aqui de todo mundo hoje. Pois é, Dr. Rogério, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito a você, Návio, ao Mário, ao sindicato Metabase. Acho que é muito importante essa iniciativa, de trazer informação para a população, porque muitas vezes a gente esquece, a vida da gente hoje é tão corrida, a gente de repente passa a semana, passa o mês, passa o ano, e você não teve aquele tempo, não sobrou aquele tempo para a gente tirar um tempinho para a gente cuidar da saúde. Mas a gente não pode se esquecer disso, em primeiro lugar, é muito importante a gente tomar essas medidas, fazer essa prevenção, cuidar da nossa saúde, que é, sem dúvida, o bem principal que a gente tem. Pois é, e se tratando de saúde, a saúde ocular também, São muitas as doenças relacionadas aos olhos, à vista da gente, e dos trabalhadores, das esposas dos trabalhadores, e esse projeto vem para isso. É uma proposta da diretoria, o presidente Diego Hilário já há alguns anos propôs isso, falou, olha, aqui são em torno de 5 mil trabalhadores associados, então tem as famílias, e o impacto é muito grande. Então, por que não a gente não valorizar isso, levar essa informação? E o motivo da presença do senhor aqui é para a gente falar especificamente sobre essa saúde ocular, não é? Afinal, esse 10 de julho é tão importante que tem até um dia, até mais que um, São 2 datas no ano, mas por que as pessoas devem se preocupar com a saúde ocular? A visão é um dos bens mais preciosos que a gente tem, Mas às vezes, como o senhor falou, passa meio despercebido também, Não, sem dúvida, a visão é o nosso sentido mais importante, Eu acho que todo mundo, entre aspas, consegue se virar mais ou menos com uma alteraçãozinha auditiva, mas se você perde a visão, a gente perde o nosso contato com o mundo, Então, sem dúvida, nosso sentido mais importante é algo muito valioso, é algo que a gente tem que dar muito cuidado a ela, E a grande questão que acontece é que muitas pessoas, acabam se esquecendo, Como a gente disse, na correria do dia a dia, a pessoa vai deixando e vai se acostumando. E é muito comum, às vezes, chegarem pessoas no consultório, às vezes até com lesões graves,
porque a pessoa sequer tinha percebido, né? Às vezes ela tem um problema de visão que vai crescendo sem que ela note, né? Ou às vezes eu tenho até um problema de visão que vai me causando um dano visual, mas como aquele dano é lento, né? Eu vou meio que me acostumando com aquela visão. Então, de repente, chega pacientes no consultório falando, doutor, mas eu enxergo bem. E a hora que você vai ver, ele não enxerga bem, né? Aquela pessoa, às vezes, ela já está com uma doença, às vezes, adiantada. Às vezes, a pessoa tem... Nós vamos falar sobre essas doenças agora. Desculpa interromper, né, Mário? Porque da mesma forma que a gente sempre lembra dessa questão que foi colocada aqui para os trabalhadores e, de alguma forma, impacta a sociedade, que hoje nós temos uma clínica aqui. E isso vem muito para fazer o trabalho de prevenção, né, Mário? Tem a questão da prevenção do coração, mas em se tratando da saúde ocular também, existem muitas doenças silenciosas, né, doutor? Né, Mário? A importância da prevenção, né, Nádio? A gente tem algumas especialidades aqui já na clínica, né? E o foco, claro, é no atendimento, no tratamento, mas o principal cuidado que a gente precisa ter com a saúde hoje é na prevenção, né? E a gente já falou aqui em episódios anteriores, o programa Bem-Estar Bem, que o presidente Aguilar negociou com a CEMOC, é um programa que trata de prevenção, né, da importância da prevenção, né, trazer o trabalhador aqui para fazer uma consulta da saúde mental, uma consulta com o nutricionista. Nós temos também a especialidade de cardiologia aqui, com foco na prevenção. Acho que o doutor Rogério pode falar muito melhor para a gente sobre isso, que prevenir é muito mais fácil do que tratar depois que a doença já se instalou. E se tratando de saúde ocular, quais são essas doenças silenciosas que existem, doutor? Eu tenho um problema de glaucoma, inclusive quem trata é o próprio doutor Rogério, me acompanha já há alguns anos. E o glaucoma é uma doença silenciosa, mas existem outras também, né? Sim, tem várias. Uma coisa que eu sempre cito é o seguinte, 99% das pessoas que entram no meu consultório estão se preocupando com o grau dos óculos. Tá? E é o que eu menos importo. Não que o grau do óculos não seja importante, é assim, mas o grau do óculos é a coisa mais simples. O óculos está errado, você vai ali, a gente altera ele, vai ali na ótica, faz um outro, está resolvido. O problema são as coisas que não são tão fáceis de alterar, né? Então, como eu cito, 99% dos pacientes que sentam no meu consultório estão preocupados com o grau do óculos. Eu nunca estou preocupado com o grau do óculos. O que eu... claro, a gente vai fazer ele junto ali, mas quando você chega no consultório oftalmológico, o seu oftalmologista, enquanto você está preocupado em atualizar os óculos, ele está preocupado em olhar para o seu olho e tentar identificar sinais de doenças mais graves, doenças mais sérias, né? Uma que você citou, no seu caso aí, o glaucoma. O glaucoma é uma doença extremamente perigosa, extremamente séria, principalmente porque ela é silenciosa, tá? O que é glaucoma? Glaucoma é uma doença que afeta o nervo do nosso olho. A gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro. Contrário do que todo mundo pensa, né? O olho é simplesmente uma câmera que está filmando, né, e que está conectada no cérebro através do nervo óptico. É o cabinho que está ligando o olho ao cérebro, né? E o glaucoma estraga esse cabinho, tá? Mas imagine esse cabo como sendo um cabo bem grosso, cheio de fiozinho dentro. O glaucoma vai lá hoje e vai arrebentar um fiozinho daquele. Não vai doer, não vai coçar, não vou ficar com o olho vermelho, não vou perceber que a minha visão está alterando, não vou sentir o olho pular, tá? Só que aquele cabinho que arrebentou, acabou, ele não vai voltar mais. E se eu deixar, amanhã ele vai arrebentar outro. Eu só vou sentir que tem alguma coisa errada quando aquele cabinho estiver perdendo a comunicação, quando o sinal da câmera não estiver chegando mais, tá? Isso é o glaucoma, tá? Então, se você não faz um exame oftalmológico, se o seu oftalmologista não vê aqueles sinais, a gente só vai perceber que tem uma coisa errada quando eu já tive um dano. E eu não tenho uma medicação para recuperar o que foi danificado. Eu consigo impedir daquele dano progredir. Então, se eu faço um diagnóstico precoce, aquela pessoa vai enxergar bem a vida inteira. Se aquela pessoa perdeu a visão por conta do glaucoma, infelizmente, aquela pessoa não vai recuperar mais a visão. Tá? E até pacientes diagnosticados com glaucoma, é muito comum, às vezes, isso. A gente reforça e ainda chega pessoas que falam, não, pergunta, está usando a medicação correta? Ah, doutor, às vezes eu esqueço, mas aí ontem meu olho coçou e eu lembrei e coloquei. Essa pessoa vai perder a visão, tá? Porque, assim, uma vez que você teve o diagnóstico, você tem que tratar, esse tratamento é
para a vida inteira, né? Então, eu tenho que usar a medicação e eu tenho que pôr na cabeça aquilo. Não é porque eu não estou sentindo nada que a visão não está sendo estragada, que a doença não esteja evoluindo. Então, o grande perigo de algumas doenças são justamente isso. Tá? A gente cita aqui o glaucoma por ser uma doença muito comum, né? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, né? Então, é a cegueira que eu não tenho como corrigir uma vez que ela se instalou. Mas eu posso evitar que essa pessoa venha ficar cega, né? Então, se eu tenho o diagnóstico precoce, a gente tem que fazer esse tratamento, né? Normalmente o tratamento é mais simples, ele é menos agressivo, normalmente são só colírios. Agora a gente tem casos que vão, às vezes a gente pegar numa fase mais adiantada, a gente vai ter que partir para tratamentos mais agressivos, para tratamentos cirúrgicos, né? E que é um tratamento pior, né? E assim, mesmo esse tratamento não é para recuperar a visão daquela pessoa, é simplesmente para preservar o restante que tem. A gente teve um exemplo bem recente conhecido aí do Marrone, né? Que diagnosticou um glaucoma já numa fase bem avançada, inclusive foi operado, né? Nos 2 olhos, porque já foi um diagnóstico tardio, né? Então é uma coisa muito importante da gente ter essa prevenção. E como eu disse, quando você vai lá um oftalmologista, vim fazer um exame de rotina, vim ver se eu tenho grau, meu olho está coçando. O seu oftalmologista não vai olhar só o seu grau, pode ter certeza que ele vai procurar sinais, porque essas doenças elas deixam sinais ainda precoces, ainda que você não tenha tido uma perda de visão, o seu oftalmologista vai conseguir detectar sinais de que você possa estar desenvolvendo uma lesão dessa aí. É isso. Bom, ele citou o caso do Marrone, e eu tenho esse problema, tive esse problema, fui diagnosticado pelo Dr. Júlio Pascoal, e depois, com o tempo, eu venho estreitando, fazendo, inclusive, trabalhos para o CDO, e quem vem me acompanhando recentemente é o Dr. Rogério. E eu poderia aqui até explicar um pouco mais, ou falar um pouco mais sobre isso, porque eu realmente vivi isso. Eu perdi em torno de 50% de um olho, e em torno de 25% a 30% do outro olho. E a luta agora é, como ele acabou de falar, né, para que a gente possa estar mantendo isso. Mas a visão, essa parte periférica, né, que chama, né, doutor? Sim. Da parte, de vez em quando eu levo uns trupicão e cai aí eu tenho que falar, olha, isso aí é o tipo de coisa. O glaucoma ele é tão traiçoeiro que ele come pelas beiradas, né? As primeiras lesões, elas são sempre na periferia, justamente para a gente não perceber. Porque se aparecesse um pontinho escuro aqui na minha frente, eu ia detectar ele e tem uma coisa errada, né? Mas não, ele vai justamente onde a gente não se atém tanto, que são as laterais, né? É onde começa a lesão. Mas essa lesão, se não for cuidada, ela pode levar a gente a perder a visão totalmente. É verdade. E a preocupação que foi quando eu descobri, porque a gente vai buscando a informação, né, Mário? E quando chega a informação que a primeira que me chegou e que me surpreendeu foi essa que o doutor acabou de falar, que é irreversível. O que eu perdi, acabou. Perdeu, está perdido. Já foi, não tem como mais voltar. Eu já perguntei isso para o doutor Rogério, né? E a tecnologia está tão avançada, não tem como, né, criar alguma coisa, mas até agora não, né, doutor? Sim, a gente tem algumas perspectivas, né, futuras, né, mas assim, a gente não tem nada ainda para realmente implementar, né? Um projeto que está em desenvolvimento aí, que eu até acredito bastante nele, por na mão de quem está, né? O Elon Musk, né, ele tem um projeto, todas as empresas que ele criou até hoje evoluíram super bem, dão super certo. Hoje a gente tem internet no mundo inteiro graças a ele. Hoje a gente tem o que fez desenvolver os carros elétricos foi o projeto dele, né? Hoje a NASA não tem mais nada, né? Usa as naves dele. E ele está investindo num projeto que se chama Neuralink, tá? O que seria a Neuralink? Ele cria um chip, né? Um implante lá direto no córtex visual, de forma que com cabo rompido aí pelo nervo óptico, a gente tivesse uma transmissão Wi-Fi, né? Ou a gente implantar uma câmerazinha dentro do olho ou em um óculos, né? E ela estimular diretamente o córtex visual e fazer com que essas pessoas voltem a enxergar. Isso é um projeto dele, né? Mas é uma coisa que está engatinhando, né? A gente não sabe se vai dar certo e quando vai dar certo, mas é uma esperança para aquelas pessoas que já tiveram um dano mais severo. Mas não é nada que a gente possa usar hoje, né? É uma esperança que a gente tem que no futuro a gente consiga reverter esses quadros que infelizmente não foram diagnosticados a tempo. Nesse caso específico do glaucoma, né? Agora, em relação
Uma das doenças mais conhecidas e, né, que todo mundo fala é a catarata. Tem o estigmatismo, tem miopia, e são todas doenças. Agora, hoje nós estamos aqui com o Dr. Rogério para falar sobre a importância da prevenção e levar informação. Você vê, são dados, né, Mário, que o Dr. Rogério nos traz para a nossa audiência, que com certeza corroboram muito para que as pessoas tenham uma compreensão geral, mas o ponto central tem que ter essa consciência de que é preciso prevenir. Né? Algumas informações importantíssimas, né, Nath? Principalmente na questão de que a maioria das doenças dos olhos são silenciosas, né? Então, assim, o seu testemunho eu acho que é algo muito bacana para a nossa audiência, porque talvez eu estou achando que está tudo bem e não tem nada bem, né? Quando você vai tomar esse choque, como você falou que você tomou, né? 50% de uma visão que até então você imaginava que estava tudo perfeito. Normal, né? Então é importante a prevenção, né? Procurar o médico oftalmologista, realizar consultas regulares, estar sempre ali pesquisando e buscando para não chegar a casos, né, irreversíveis. Né? Isso é muito triste. Né? O ideal é uma vez por ano, doutor? Isso, para quem não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema ocular, né, a gente recomenda uma vez ao ano. Em alguns casos, o seu oftalmologista, se ele viu alguma lesão suspeita, se ele acha que você tem alguma coisa que tem risco de evoluir, ele vai te orientar no intervalo menor. Mas assim, até citando a questão, a gente falou do glaucoma, que é uma doença que não dá sinais realmente, então não é possível uma pessoa perceber. Existem muitas lendas populares aí, a pessoa chega, meu olho está pulando, porque a pressão do olho está... Não tem essa relação, não existe isso. Então, como eu disse, é uma doença que não vai dar sinais. Mas até doenças que dão sinais, muitas vezes as pessoas não percebem esses sinais. Tá? Você citou aqui, por exemplo, a catarata. Né? O que é a catarata? Lá dentro dos olhos, nós nascemos com uma lente natural que se chama cristalino. Tá? É uma bolinha mesmo que a gente tem lá dentro do olho, que é como se fosse um pedacinho de lente de um óculos, por exemplo. E o que é a catarata? É quando essa lente ela larga de ser transparente e ela vai ficando embaçada. Tá? E esse embaçado ele vai prejudicando a visão. E esse embaçado, uma vez que ele iniciou, ele não vai melhorar, ele só vai piorar. E cada vez mais esse olho vai enxergar menos. Tá? E a catarata, então, ela dá um sinal. Ela faz com que a minha visão vá se tornando progressivamente mais embaçada. Só que muitas vezes as pessoas não percebem esses sinais. Por quê? Porque não é uma coisa que normalmente acontece de uma hora para outra. Esse embaçamento, ele é lento, ele é progressivo, né? E a pessoa vai meio que se acostumando com aquilo, tá? O referencial que a gente tem no dia a dia é meu olho esquerdo com o meu direito. Eu fecho um e o outro. Mas se os dois estão com uma catarata, por exemplo, eu comparo os dois vão estar meio embaçadinhos e de repente eu estou achando que é normal. Então é muito comum a gente o paciente chegar, não, doutor, estou enxergando. A hora que você vai ver, tem uma catarata grande, você testa, você vê que aquela pessoa não está enxergando normal, mas na cabeça dela ela está, porque ela acostumou a enxergar mais ou menos e acha que aquilo é o normal. Aí, o dia que você opera a catarata, que você tira a primeira, que ela compara um olho com o outro, ela chega, opa, peraí, mudou a cor de tudo, agora que eu vi que eu não enxergava do outro, né? Aí que a gente compara. Tem alguns casos até engraçados. Há pouco tempo a gente operou um vozinho, chegou em casa, ele brigou com a família, porque eles tinham trocado o piso da casa dele enquanto ele foi operar. Ele era tão acostumado a ver o piso amarelo, que a hora que chegou que ele viu o piso branco, ele achou que alguém reformaram aqui enquanto eu fui fazer a cirurgia. Né? Não, mas é real isso aí. A gente vê isso com uma certa frequência. E toda doença, quanto mais cedo eu inicio o tratamento dela, a gente tem benefício. Por exemplo, a própria catarata. Antigamente, se deixava a catarata crescer, se amadurecer. Né? Falava-se isso. Né? Isso. Porque antigamente, para a gente tirar uma catarata, eu tinha que tirar essa catarata inteira. Então, como eu disse, a gente tem uma bolinha lá dentro do olho que é a lente, né? Então, antigamente, para se tirar uma catarata, eu tirava essa catarata inteira e para isso eu tinha que fazer um corte muito grande no olho, eu tinha que dar pontos para poder passar tanto aquela catarata para fora do olho, quanto para depois voltar, porque eu tenho que substituir a lente. Uma vez que eu tirei a lente do olho, que está estragada, eu tenho que pôr uma lente nova lá dentro, né? Então, eu fazia um corte grande, por aquele corte grande eu tirava essa lente, né? E aí sim era interessante que ela tivesse bem durinha, porque para eu puxar aquela peça ali, ela não se quebrar no meio do caminho. Quanto mais amadurecido, quanto maior tivesse a catarata, melhor. E na sequência eu entrava com outra lente também rígida,
né? E colocava lá dentro do olho de novo e dava pontos e fechava. Era o que tinha para a época, né? Mas é um resultado muito ruim em relação ao que a gente tem hoje. Nós estamos falando de 30, 40 anos atrás. Isso, né? Talvez até menos, viu? A gente via caso de FEC até em alguns serviços assim, que não evoluíram muito rápido, é questão de 15 anos atrás, você ainda via alguém fazer isso. Mas hoje não. Hoje a gente usa um aparelhinho que eu não vou tirar a catarata inteira. Esse aparelhinho ele vai quebrar ela e vai aspirar ela, né? Então, ao invés de eu ter que cortar muito o olho, eu faço um furinho de 2 milímetros, muito pequenininho. Muito menos evasivo. Muito menos agressivo para o olho, né? E aí, para mim, é o contrário. Quanto mais molinha essa catarata tiver, melhor vai ser, porque eu vou aspirar ela. Então, se ela está muito dura, esse aparelhinho, ele funciona assim, é como se ele desse um tiro, quebrasse um pedacinho da catarata e aspirasse aquele pedacinho. Quando ela está inicial, que ela está molinha, eu vou dar tiros muito fraquinhos para conseguir quebrar ela, né, e aspirar ela por esse furinho. Se eu deixo essa catarata endurecer, ela não vai se quebrar tão fácil. E eu tenho que dar muitos tiros muito fortes. E esse excesso de energia que usa acaba danificando as estruturas que estão ao redor, né? Então, se eu deixo a catarata crescer muito, para eu aspirar ela é muito pior, porque eu vou machucar o olho ao redor, né? Então, quanto mais cedo eu faço esse diagnóstico, quanto mais cedo eu tiro essa catarata, menos agressivo vai ser pelo olho. E hoje a gente usa as lentes dobráveis, que a gente consegue, ao invés de ter que fazer um corte grande para colocar ela, essa lente ela é enrolada e ela é injetada por esse mesmo furinho de 2 milímetros, e quando ela está lá dentro do olho é que ela vai se montar, que ela vai se abrir, né? E vai substituir a lente natural que a gente tem no olho. E essas lentes, hoje elas não corrigem só mais a catarata. A evolução que a gente teve nas lentes, ela foi muito rápida. Então, hoje eu tenho lentes que elas têm a capacidade de corrigir os outros defeitos que essa pessoa tem. Então, hoje, quando eu opero a catarata, além de tirar o embaçado da catarata, eu estou corrigindo a miopia, o astigmatismo, a presbiopia, esses outros defeitos que a pessoa tem junto na mesma cirurgia. Eu comparo aqui, às vezes o ginecologista vai puxar minha orelha aqui, mas se você olhar uma cirurgia de cesárea de 80 anos atrás e uma de hoje, acho que mudou muito pouco. Se eu olhar uma cirurgia de catarata de 15 anos atrás e de hoje, é outra coisa. A tecnologia na oftalmologia, ela evolui demais, tá? Então, o que era muito bom há 3, 4 anos atrás, hoje apareceu algo melhor. Então, é uma especialidade que evolui muito, né? E que a gente tem, graças a Deus, uma capacidade de resolver um monte de coisas que há pouco tempo atrás não seriam possíveis. Mário, hoje recebendo no nosso Metabase da cidade, o Dr. Rogério Teixeira, médico oftalmologista, já há mais de 20 anos atuando na área, e especificamente para os trabalhadores. A gente sabe que tem muitos soldadores, né, que fazem esse trabalho e é preciso estar cada vez mais atento usando os EPIs. Claro que tem gente que às vezes fica um pouco incomodado com aquilo, mas é fundamental. Que dizer para esses trabalhadores, e eu ia além ainda, né, porque aqui existe essa preocupação, né, foi, como já mencionado pelo Mário, o presidente da entidade, o Diego Hilário, quando começou com o projeto da clínica, pensando principalmente nos filhos dos trabalhadores. E aí eu ia chegar nesse ponto em relação às crianças também. Os pais, os trabalhadores precisam estar atentos. Primeiro eles, lá no trabalho, né, as mães também, mas as crianças também. Eu queria que o doutor falasse sobre isso, mas com um comentário seu antes de passar a réplica para ele. Quando eu entrei na mineração em 2005, né, as normas, claro, foram evoluindo à medida do tempo e a conscientização precisa evoluir. Né? Quando eu entrei para a mineração em 2005, a gente nem usava óculos para trabalhar. Né? A preocupação era só com a audição, devido ao ruído, né, que era muito alto, e o capacete. E aí, depois, com o passar do tempo, veio a implantação do óculos, porque hoje a gente tem soldadores, né, que estão ali diretamente expostos, produto químico, né, o trabalhador da área da mineração, o trabalhador do ramo de fertilizante, ele lida muito com produto químico, e é preciso conscientizar esses trabalhadores, como o doutor disse, né, acho que, e na minha visão também, a visão é o sentido mais importante que a gente tem. Você imagina por uma lesão, você saiu para trabalhar, você saiu para buscar ali o sustento da sua família, e você não retornar, é o que a gente sempre fala em assembleias, o presidente Diego Hilário sempre fala, né, para a gente levar para os trabalhadores, naqueles momentos ali de mãos dadas com o trabalhador, nas investigações de acidente, a importância do trabalhador voltar da mesma maneira que ele foi, né? Ir lá à tarde, voltar para casa do mesmo jeito que ele foi trabalhar. Então,
Eu queria, né, que o doutor falasse um pouco sobre isso, né, sobre soldadores, sobre produtos químicos, que isso realmente faz mal, né? Se o trabalhador não tomar o cuidado lá, ele vai adquirir alguma coisa ruim. E depois para os filhos, mas primeiro sobre esse recado, doutor. Sim. Não, então, a questão do EPI é extremamente importante. A gente que está no dia a dia lidando, que a gente recebe esses casos, né? A gente vê uma série de traumas, né? Alguns muito graves, alguns que evoluem muito mal, né? E normalmente é aquele momento de descuido, né? Às vezes a pessoa ficou o tempo todo ali, né? Vou dar só mais esse Pingue pontinho, só. só mais esse pingue. Vou só passar a lixadeira aqui. E é onde acontece, né? Eu vou te contar uma história triste que aconteceu comigo recente, com um funcionário meu. Eu tô com um funcionário na fazenda que perdeu a visão de um olho num acidente. E um acidente que nem eu, assim, sinceramente, com anos de experiência vendo, nunca vi acontecer algo parecido. Porque, assim, lá eu sempre deixo óculos, a gente cobra, por exemplo, você vai mexer com lixadeira, com outras coisas. Mas esse momento, ele foi furar um buraco no chão com alavanca. A hora que ele furando um buraco para limpar o mataburro lá, a hora que ele bateu, acertou uma pedrinha, a pedrinha entrou e saiu no olho, ela furou o olho na frente e atrás. Olha só. E o problema não foi onde ela entrou, foi onde ela saiu. A frente do olho, o que foi atingiu lá era algo que a gente conseguiria corrigir. Mas o lugar que ela escolheu para sair ali foi justamente a mácula, que é a parte mais nobre que a gente tem da retina, é uma parte que a gente não tem muito o que fazer em termos de recuperação. Então ele ficou com uma cicatriz no centro da visão, isso é bem recente, questão de 40 dias atrás, que ele infelizmente perdeu a visão, né? E numa situação que a gente nunca pensaria, até eu como oftalmologista ali não identificaria aquilo como uma situação tanto de risco, né? Para a gente ver que as situações acontecem, né? Então, assim, é muito importante a gente realmente usar o EPI, né? Mesmo, só é o último pinguinho, só vou cortar essa pontinha de parafuso que ficou para fora, porque esses acidentes acontecem. Eu, por sorte, quase que eu também fui vítima esses tempos. Eu gosto muito de final de semana, eu vou para a fazenda e eu fico dando uma de peão lá também e gosto de fazer esses trabalhos de marcenaria. E esses dias eu estava consertando um curral, né? E usando aquelas barras roscadas lá, né? Eu parafusei ela e ficou a ponta da barra para fora, né? E eu agachei para pegar uma ferramenta, a hora que eu levantei, eu estava de óculos. Ela acertou bem no meio do meu óculos. Se eu tivesse sem óculos, teria feito uma lesão no meu olho, né? E graças a Deus eu estava com o EPI no momento, né? Senão eu teria feito uma lesão, porque veio com bastante força, acertou bem o centro do óculos que eu estava. Porque a gente acabei me esquecendo, né? No que eu agachei, que eu voltei de novo, ela veio bem em cima do meu olho. Então é muito importante a gente ter essa prevenção. A gente não pode relaxar, a gente sabe que às vezes está calor, aquilo incomoda, está suando, mas assim, é muito mais importante a gente ter um desconforto do que a gente às vezes ter que conviver com uma lesão permanente, né, por conta de um minuto de descuido aí. Em relação às crianças, a gente sabe da preocupação, né, do presidente da diretoria, o presidente Diego Hilário fez esse trabalho inédito aqui na Clínica Metabase de Saúde, colocando o pediatra aqui há um ano atrás, né, e com certeza ele também se preocupa com os filhos dos trabalhadores. É preciso estar atento também nessa questão da saúde ocular também das crianças. Então, que me pergunta, né? A partir de que idade a criança deve passar por uma avaliação oftalmológica? E eu respondo que é a partir de um dia de vida, né? Eu acho que toda criança, quando nasceu, ela deve passar por uma avaliação. Tem o teste do pezinho, tem o teste do olhinho. Sim, existe um teste do olhinho que o pediatra ele já até normalmente faz no consultório, né? Só que mesmo com o teste do olhinho, o que é o teste do olhinho que é feito pelo pediatra? Normalmente é um teste que a gente chama de reflexo vermelho. Ele simplesmente vai jogar uma luz lá na retina, lá no fundo do olho, e ver se a corzinha do reflexo veio dentro do normal. Porque tem algumas doenças que a criança recém-nascida pode ter, que ela altera essa cor. Mas ele não é um teste tão sensível, né? Então, quando você faz um exame oftalmológico, a gente não vai ver, não é isso. A gente vai realmente enxergar lá dentro do olho, ver se esse olhinho está bem formado, se essa criança tem alguma má formação. Eu recomendo fazer anualmente, quando essa criança já tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre a gente está levando
Porque no começo a gente não está preocupado em olhar óculos, né? A gente não está, como eu disse, nem o produto não é a nossa maior preocupação, mas a gente vai ver como que está o desenvolvimento dessas estruturas, como que está o desenvolvimento dessa visão, tá? É muito importante, a criança, ela, como eu disse mais cedo, a gente não enxerga com os olhos, enxerga com o cérebro, tá? E quando eu tenho um olhinho que não está enxergando, não está tão bom quanto o outro, a tendência do cérebro é falar, não, eu vou usar só o bom, eu não quero usar esse que ele é ruim. E ele para o desenvolvimento dessa visão. Então, tem muitas doenças que, se eu diagnosticar tarde, eu consigo corrigir o olho, mas eu não consigo corrigir o cérebro. Porque o cérebro da gente aprende até por volta dos 6, 7 anos de idade. E a partir daí, a gente já não consegue fazer com que esse cérebro reconheça aquele olho, que a gente tem uma visão normal. É isso. Muitas informações, nosso tempo aqui já terminando, nosso produtor, diretor já deu o sinal ali. A gente só tem a agradecer, Dr. Rogério Teixeira, pela presença, pela participação. Conheceu aqui hoje, né, assim, de forma mais intensa, contundente aqui as estruturas do Sindicato Metabase, também a Clínica Metabase. Mário, te agradeço e algo mais, fique à vontade e até o próximo Metabase na cidade. Agradecer, né, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, agradecer ao Dr. Rogério por enriquecer tanto, né, trazer tantas informações importantes a toda a comunidade, aos nossos trabalhadores aí, sobre a importância de cuidar bem dos olhos. Um abraço para todo mundo aí, valeu. É isso. Dr. Rogério, mais uma vez, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Sua impressão sobre... E também ter participado aqui, né? Eu agradeço muito o espaço aqui, tá? Vocês estão de parabéns pela iniciativa, tá? Tanto do programa aqui para orientar o pessoal, quanto da clínica, que eu não conhecia, fiquei surpreso com a estrutura que tem aqui. Tá de parabéns aí o sindicato por oferecer isso aí para os seus filiados, né? E agradeço mais uma vez e estou à disposição aqui para, sempre que puder, a gente está aqui batendo esse papo de novo. Tá joia. Deve nosso abraço aos demais sócios da clínica do CDO, né, Dr. Rodrigo, também Dr. Carlos Renato. Muito obrigado ao Dr. Rogério, que nos honrou com a visita, com a presença dele aqui hoje. E o nosso produtor, Tiago, cadê o Tiago? Muito obrigado, valeu, Tiago, aí pela força, grande produtor, cuidou tudo aqui para que você pudesse receber aí, ó, na sua casa, no seu trabalho, né, tanta informação. Tivemos o Dia Mundial da Saúde Ocular, no 10 de julho, questão de agenda não teve como o Dr. Rogério vir no mês de julho, mas nunca é tarde para a gente falar de um assunto tão importante quanto esse, a saúde ocular, nesse sentido tão importante que nós temos. E hoje foi muito bom, foi gratificante ter a presença do Dr. Rogério e dividir com você, né, tantas informações. Mais uma vez a gente encerra pedindo a você, né, você recebeu esse conteúdo totalmente gratuito. Então é importante que você ative o sininho para que você seja notificado assim que a gente tiver um conteúdo novo, inédito como esse que você viu. Também no Instagram, no Facebook é importante você curtir, comentar, compartilhar e assim a gente vai cada vez mais juntando forças e entregando cada vez mais conteúdos relevantes, como foi esse e como é o trabalho que o Sindicato Metabase faz em Catalão e para toda a região. Por hoje é só. Grande abraço a todos. Até o próximo Metabase na cidade. Valeu! Em breve tem mais Metabase na cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.